Olá, pessoal. Eu sou a professora Amanda, tá? É com muito gosto que eu recebi um convite do professor Sérgio, né, que é um dos participantes aí, se não fundadores da rede PDI-MAT, que é uma rede de cooperação, tá? Que coopera com pesquisa, desenvolvimento, inovação em materiais e também equipamentos para o setor industrial brasileiro. É uma rede, na verdade, que visa cooperar com várias áreas do setor de materiais, de engenharia, setor industrial, e que tem como lema de que se a gente juntar os esforços, nós poderemos ser mais fortes e nós podemos ir mais além. Então é com muito prazer que eu venho aqui nesse momento hoje falar para vocês um pouco sobre ciência, né? A gente não pode parar de fazer ciência, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de quarentena, né? Mesmo em tempos difíceis, a ciência tem que continuar. Vocês estão aí na casa de vocês, escrevendo artigos, escrevendo um TCC, né, dando um up no trabalho de conclusão de curso de vocês, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado. Então, a ciência continua, a ciência não para. A ciência pode ser feita em qualquer lugar. Então, uma das formas, uma das coisas principais para a gente fazer ciência é saber, inicialmente, o que ler, né, e os cuidados que a gente tem que ter com escrita. Então, eu vou me apresentar antes de dar início, né, a esse conteúdo. Meu nome é Amanda Camerini Lima, eu sou professora do Centro Universitário Redentor, na unidade de Itaperuna. Itaperuna fica na região noroeste fluminense, tá? É uma cidade com mais ou menos 100 mil habitantes, que tem um centro universitário muito grande, que hoje tem aí na faixa de 6 mil alunos, e onde a gente tem 20 cursos, tá? Só nesse polo do Centro Universitário Redentor. Temos todas as engenharias, que é o curso onde eu atuo. Dentro das engenharias, eu sou professora de física, tá? Tenho mestrado e doutorado na área de materiais, por isso esse meu contato com essa rede, né, de integração, essa rede de cooperação. Além de tudo, eu coordeno a comissão de pesquisa do Centro Universitário Redentor, né, com os projetos de iniciação científica, com os congressos de iniciação científica. Então, eu sou professora desse centro universitário já desde 2007, hoje atuando com as disciplinas de física. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o método científico, o que a gente tem que ler para poder escrever um bom texto científico, ou para escrever um bom artigo, para fazer um bom TCC, uma boa dissertação, uma boa tese, que tenha sequência lógica, que tenha objetivos, tá? Então, inicialmente, o método científico a gente pode considerar como sendo os passos que vão possibilitar a gente chegar a algum objetivo comum, né, que seria esse primeiro tópico aqui. Sem um método científico específico, não tem como a gente chegar num objetivo comum, ou seja, sem a gente saber o que a gente quer, como que a gente vai chegar em alguma coisa? É a mesma coisa que a gente entrar numa loja para olhar, né? A gente tem que entrar numa loja, dando um exemplo assim, bem do nosso cotidiano, já sabendo o que vai comprar para a gente poder ir direto naquele ponto, a gente ser mais objetivo. Então, para a gente poder determinar o nosso objetivo, a gente já tem que ter traçado um método científico. Em conjunto com esses passos, né, conjunto de passos, além disso, ele é um conjunto de passos, ele vai determinar, vai trilhar o caminho que o pesquisador vai ter segurança na sua investigação. Então, não adianta saber o que quer se você não tem segurança naquilo que você está investigando, e segurança no objetivo que você quer. Esse conjunto de passos para se atingir um objetivo comum, na verdade, ele é importante para que o pesquisador consiga repetir e chegar nos mesmos resultados. Então, preparei o método científico, né? Eu trilhei esses passos para atingir o meu objetivo, e isso tem que ser reproduzido. Outros cientistas têm que reproduzir esses passos, chegando assim nos mesmos resultados. Um resumo aqui que eu tracei no fluxograma do método científico antes de escrever, né, iniciar um artigo científico, uma tese ou um TCC, primeiro faça uma pergunta. Do que eu gosto? Qual a área que eu mais gosto? Do que eu gosto de escrever? Né? Qual a forma que eu gosto de escrever? Faça essa pergunta para você mesmo. Né? Uma coisa que a gente não pode ter é dúvida. Eu posso? Não, eu posso. A pergunta não é para ser feita. A pergunta a ser feita é: como eu gosto de escrever? Eu gosto de escrever sobre artigos de laboratório, né, sobre parte experimental. Eu gosto de escrever ou fazer um artigo de revisão de literatura, um estudo de caso. Feito isso, eu vou pesquisar sobre o assunto.
né? Então, eu fiz uma pergunta sobre o tipo, como eu gosto de escrever e o que eu gosto de escrever, depois eu parto para o assunto. Qual assunto que eu domino, que eu quero escrever um artigo sobre aquilo, que eu quero fazer o meu TCC sobre aquilo, ou a minha dissertação, ou minha tese de doutorado. Pesquisado o assunto, né, e onde pesquisar, daqui a pouco eu vou falar, muito importante, eu preciso de formular uma hipótese. Tá? Formulando uma hipótese seria como eu vou satisfazer, quais os caminhos que eu vou trilhar, né, para poder chegar no resultado. Depois eu vou testar a minha hipótese, né, e a hipótese também, intrínseco nessa hipótese está a metodologia adotada para chegar nos resultados. Feito essa hipótese, juntamente com a metodologia, eu vou testar essa hipótese através de um experimento, né? Seja um estudo de caso, seja uma pesquisa da literatura, seja um artigo de revisão, um trabalho de laboratório. Testando essa hipótese, eu vou chegar em resultados, né? E aí eu vou ter que não somente jogar os meus resultados lá no meu texto científico, pode ser um artigo ou um TCC, como eu já disse, mas eu vou ter que discutir e analisar esses resultados e depois, né, posteriormente, tirar conclusões. Aí, se eu vou por um caminho, né, se eu vou por esse caminho aqui, eu tenho resultados e conclusões alinhados com a hipótese, ou seja, a minha metodologia, ou seja, a minha hipótese deu certo. Com isso, eu vou comunicar os resultados para a sociedade acadêmica, na publicação, na escrita do meu TCC, na escrita da minha tese ou da minha dissertação. Ou se eu analisei os resultados e os resultados de conclusão não estão alinhados com a hipótese, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e formular a minha hipótese, ou seja, eu tenho que descobrir uma nova metodologia a ser adotada para poder chegar num resultado e seguir novamente todos esses passos até que os resultados e as minhas conclusões estejam alinhados com a minha hipótese e eu possa, com propriedade, comunicar esses resultados para a comunidade acadêmica por meio de publicação, né, textos científicos, etc. Então, basicamente, um artigo ou um texto científico, ele engloba 3 tópicos. Ele engloba comunicação, né, isso está 100% alinhado com comunicação, escrita comunicação. Para você escrever um texto científico, você tem que estar motivado, não adianta você escrever por escrever, que não vai sair uma coisa legal. E essa motivação, muitas vezes, vem do seu orientador, né, vem do seu parceiro de pesquisa, vem do seu grupo de pesquisa, vem do tema que você escolheu para ser pesquisado, porque se você está trabalhando com um tema que você não está legal, que você não gosta, que você não se adaptou, a motivação vai faltar e não vai ficar uma coisa 100%, não vai ficar uma coisa bacana. Posteriormente a isso, vem a metodologia que você vai empregar, né? Quais tipos de metodologias, né? Os tipos de artigos aí mais voltados para a engenharia. São artigos de revisão da literatura, que muitas vezes as pessoas confundem com somente pegar um tema e escrever tudo sobre aquele tema. De forma alguma. Um artigo de revisão da literatura, ele tem que ter um objetivo, né? Não é só porque é uma revisão da literatura que você vai escolher um tema, por exemplo, aços, e vai escrever tudo o que você sabe sobre aços. Na verdade, isso não é escrita científica, né? Isso aí é um texto dissertativo qualquer. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, você tem que saber e ter clara essa metodologia que você vai adotar, se é um artigo de revisão, se é um estudo de caso, né? Se é uma pesquisa de laboratório, onde você vai realizar experimentos de laboratório, um estudo comparativo e realizar efetivamente essa pesquisa na busca por resultados. Porque o nosso grande objetivo são os resultados e as conclusões, tá? Que são, na verdade, a finalização da pesquisa, onde você percorreu todos aqueles caminhos do método científico explorado anteriormente. Então, no que culmina um artigo científico? Na verdade, aqui eu coloquei um artigo científico, mas poderia ser qualquer texto científico, né? Eu vou falar especificamente do artigo, que dá escrita científica. Então, um artigo científico, ele engloba, inicialmente, a pesquisa, né? Para escrever um artigo sem pesquisa não adianta você sentar, né, e falar assim, hoje eu vou escrever um artigo científico. De forma alguma, isso não acontece, não tem como acontecer, se não houver uma pesquisa prévia feita do assunto. Ou seja, você vai recolher, você vai coletar material,
tá? Em prol ou em torno do assunto que você quer escrever, que você quer dissertar. Depois que você pesquisou, juntou material, selecionou uma boa quantidade de material, de referência bibliográfica boa, com base científica fundamentada, você parte para a escrita. Essa parte da escrita, como sugestão, eu aconselho fazer um esboço, um esqueleto do que você precisa saber, né, para chegar nos resultados que você deseja, que você espera. Então, eu preciso saber sobre isso, 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 eu preciso escrever sobre isso, 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 com isso eu vou chegar nos meus resultados e atingir, assim, os meus objetivos. Né? E o tema? O tema é muito diferente do título. Né? Daqui a pouco eu vou especificar mais essa parte do tema. Então, unindo a pesquisa, a escrita, mais um tema, você tem um artigo científico. Parece simples, né? São 3 palavrinhas aqui, basicamente, para culminar numa coisa assim, tão macro, que seria um artigo. Só que eu vou provar para vocês aqui, vou desmistificar o fato de a escrita científica de um artigo ser complicada. Não, todos podem, eu posso, você pode, e a gente junto consegue. Então, aqui, iniciando, como eu vou escrever um artigo científico? Essas são perguntas comuns, especialmente entre acadêmicos, né? Mestrado, doutorado, finalizando aí o TCC. Como eu vou escrever um artigo? É muito difícil? Eu consigo? O que eu preciso saber? Então, são perguntas comuns, tá? Não se espantem se vocês, em algum momento, se depararem com alguma dessas perguntas. Isso vai acontecer, já é esperado, é normal, tá? Saiba que aqui nesse bate-papo vocês vão saber como escrever um artigo científico, do que ele é composto, qual o passo a passo. Vocês vão ver que não é muito difícil, também não vou dizer que é muito fácil, mas você tem que ter uma base de referência, uma base referencial boa, uma revisão da literatura boa, um bom conhecimento sobre o assunto, e isso você consegue com pesquisa. Eu consigo? Consigo. Eu consigo, você consegue, todos conseguimos, especialmente se for em grupo, em cooperação. O que eu preciso saber? Você precisa saber o que você quer escrever e como você vai escrever, além de quais métodos você vai usar para chegar no resultado esperado. Porque quando você começa a escrever um artigo científico, você já tem um resultado meio que esperado. Então, você vai ter que trabalhar em cima da metodologia, né, para atingir os objetivos que são alcançados lá nos seus resultados e concluídos nas considerações finais ou mesmo conclusões. Um artigo, de uma maneira geral, ele não é algo engessado, tá? Ele é algo bastante flexível. Ah, Amanda, um artigo tem que ter introdução, tem que ter referência bibliográfica, tem que ter justificativa. Na verdade, não. Um artigo, ele tem uma característica muito vantajosa para quem escreve, que é a flexibilidade. Então, eu posso escolher, né, escrever um artigo de revisão, onde não necessariamente eu preciso de ter toda aquela metodologia gigante de que se eu fosse escrever um artigo onde eu tenho práticas de laboratório, onde eu descrevo todo o passo a passo, onde eu coloco fotos dos equipamentos utilizados, dos corpos de prova. Então, assim, existe uma flexibilidade entre a escrita científica. Um artigo, ele não é engessado, não tem uma receita de bolo para fazer um artigo. Então, depende muito do que você quer escrever e da forma com que você quer escrever. Tá? Então, é uma grande vantagem o fato de um artigo ser flexível. Não necessariamente ele precisa de ter conclusões, ele pode ter considerações finais, né? Se você opta por um artigo de revisão, né, você pode fazer as suas considerações finais acerca do inicial objetivo que você teve para iniciar a escrita desse artigo. Os artigos mais comuns dentro da engenharia, tá? Que eu posso citar para vocês, claro que tem outros, mas, porém, os mais comuns são o artigo de revisão da literatura, que, como eu falei para vocês, a gente não pode confundir e achar que esse é mais fácil, eu vou optar por esse porque esse é mais tranquilo, né? Na verdade, um artigo de revisão da literatura, ele, assim como qualquer outro artigo, ele tem que ser justificado, tá? Ele tem que ser factível e ele tem que ter um objetivo, tá? Então, não adianta, o meu objetivo é escrever sobre aço. Isso não tem cunho científico. Agora, se você quer escrever sobre aços, realizando um estudo comparativo, né, de propriedades mecânicas entre 2 aços diferentes,
né? Isso aí, só dando um exemplo, isso já passa a ser, já deixa de ser uma dissertação, né, comum, né, uma escrita comum, escrever sobre alguma coisa comum, e já passa a ser algo científico, onde você vai fazer dentro de um compilado de material bibliográfico, de pesquisas que você fez, você vai realizar um estudo comparativo. Então, isso é um estudo de revisão, onde você vai pegar resultados de outros autores, comparar esses resultados e tirar as suas conclusões. Você não vai para o laboratório fazer esse experimento desse autor X, nem igual esse autor X, mas você vai pegar os trabalhos desse autor X e desse autor X e vai realizar um estudo comparativo. Tá? Você está escrevendo um artigo de revisão da literatura que tem um objetivo, que tem uma justificativa. Por que você vai escrever a justificativa? Por que é necessário esse comparativo? Por que esse comparativo se faz, né, necessário, tem relevância científica, tem relevância acadêmica. Então, a gente não pode aí achar que um artigo de revisão da literatura é só pegar um temazinho lá e escrever tudo que a gente acha na internet sobre aquele tema. De forma alguma. Isso de jeito nenhum. O outro artigo, né, tipo de artigo, que a gente pode também fazer, que é bastante comum, que é um estudo de campo, um estudo de caso. Né? Você vai lá num determinado local, né, você está estudando sobre corrosão em tubulações, você escolhe, né, determina um local onde tem uma tubulação, e você, em cima desse local, né, in loco, você vai fazer um estudo de caso, tipo de corrosão, colher material, né, você vai fazer ensaios de material, análise metalográfica naquele material, né, entre outras coisas. Então, isso seria um estudo de caso ou um estudo de campo. Né? É quase que um artigo com método experimental, só que você colhe o material in loco, né, e você estuda aquele material in loco. Qual é o comportamento daquele material naquele local? Ou, voltando aí para a área de construção civil, né? Você quer fazer um estudo sobre manifestações patológicas, você vai no local onde tem as várias manifestações patológicas e faz um estudo de caso, ou seja, classifica, caracteriza cada tipo de manifestação patológica dentro daquele ambiente. Isso seria um estudo de caso ou um estudo de campo, onde você vai no local onde está o fenômeno e vai buscar soluções, vai buscar explicações, vai buscar testes a fim de atingir os objetivos do seu artigo científico. E o método experimental, que dentro da engenharia de materiais é o mais usado, né? Onde você pega um material, um corpo de prova, uma amostra, você testa, você faz ensaio metalográfico, você faz microscopia óptica, varredura, transmissão, né? Você pode fazer ensaios não destrutivos também por N situações, né? Diversas maneiras. Então, o método experimental, dentro da engenharia de materiais, ele é ainda o mais utilizado, tá? É o estudo de laboratório mesmo, onde você vai para o laboratório, você tem toda aquela metodologia, que num artigo até fica bonito você escrever essa metodologia na forma de um fluxograma ou de um organograma, né? Porque isso vai resumir bastante o passo a passo, caso a sua metodologia seja bastante extensa, considerando que o artigo científico, ele muitas vezes tem uma quantidade de páginas reduzida se comparada a um TCC, se comparada a uma tese ou uma dissertação. Então, a metodologia aí, quando você escolhe um método experimental como um artigo para ser escrito, você escrever a metodologia na forma de fluxograma ou de organograma seria uma dica aí, já fica uma dica para uma leitura mais fluida, para uma leitura mais leve, mais limpa. Aqui eu tenho 4 dicas para você escrever um artigo, uma pesquisa, né, um TCC e tudo mais. Primeiro, escolher um tema dentro da sua área de atuação. Não adianta eu ter uma área de atuação X, aí eu vou lá e escolho um tema para eu escrever um artigo Y. Né? Isso seria um retrabalho. Não que não possa, né? Não que não possa. O ideal é, você está trabalhando com ácido Plex, você vai escrever algo sobre um ácido Plex. Por que você vai escrever sobre compósito se o seu trabalho dentro da sua instituição é sobre aço duplex? Né? Então, escolher um tema dentro da sua área de atuação. É aquilo que você domina, é a certeza que você vai ter na escrita, é a segurança que você vai ter dos seus conhecimentos já anteriormente adquiridos.
A segunda dica, e importantíssima, que eu já até comentei, não adianta eu chegar aqui na minha mesa de trabalho e falar assim, hoje eu vou escrever um artigo científico. Sem nada. Simplesmente eu sentei e veio na minha cabeça que hoje eu vou escrever um artigo científico. Não, eu não consigo fazer isso. Eu preciso de, para escrever artigo científico ou qualquer texto científico, eu preciso de ler outros artigos relacionados ao tema específico ou tema escolhido. Eu preciso realizar um levantamento bibliográfico. Tanto que eu coloquei na figura aqui, uma pessoa galgando aqui vários patamares de uma série de livros. Então, eu preciso passar pelo caminho da leitura, da pesquisa, da coleta de material, da coleta de dados, para então, né, para posteriormente eu sentar e com calma, né, com uma metodologia especificada, com base no meu método científico, escrever o meu artigo. A terceira dica é que, se for realmente um artigo, você já escolher a revista onde você vai publicar, né, você objetiva publicar esse artigo, ou o congresso onde você pretende submeter tal trabalho. Por quê? Cada revista, cada congresso tem o seu template, ou seja, tem o seu tipo de formatação. Né? O texto, o contexto, o conteúdo do artigo, a maneira bruta de escrever o artigo, geralmente não muda. Né? Você não vai mudar o conteúdo, você não vai mudar a forma que você escreveu sua metodologia, você não vai mudar os seus resultados, você vai mudar somente a forma com que você escreveu. Isso eu chamo de mudar a formatação. Então, no congresso, pede letra Arial, né, na hora de submeter um artigo. Uma revista científica pede letra Times, tamanho 11 ou às vezes tamanho 12, o cabeçalho da revista muda, o cabeçalho do congresso, né, na hora de submeter o template também muda, rodapé muda, então umas coisinhas vão mudar, isso não tem jeito. Então, se você já escolhe a revista ou já sabe para qual congresso esse texto científico vai, você já vai escrever esse texto exatamente como aquele evento pede. Então, isso já facilita um pouco o seu trabalho. E outra dica também importante é, assim, não escrever, pegar simplesmente um documento em branco do Word e ir escrevendo. Não, tá? Formata direitinho, porque já fica com cara de artigo, já vai te dando mais motivação, já vai te dando mais prazer em escrever. Você vai vendo o seu trabalho ali ser concluído na sua frente, você vai ficando orgulhoso de você mesmo, isso vai gerando motivação e mais vontade de continuar escrevendo. A dica 4 é verificar a formatação e o modo com que os outros autores escrevem, tá? Isso você vai utilizar por meio das suas referências, daquilo que você coletou de dados, quando eu dei essa dica 2 aqui. Então, se eu quero fazer um artigo onde um autor realizou nesse artigo um ensaio de microscopia eletrônica de varredura, eu vou olhar como que ele escreveu, a forma científica que ele escreveu. Vou copiar? Não, não preciso copiar. Você não vai precisar copiar. Você vai ter material suficiente para ler e entender como que você vai escrever se você quiser fazer um artigo, assim como um outro autor fez, e usou a metodologia de microscopia eletrônica de varredura para caracterizar uma trinca, para caracterizar um contorno de grão, uma fase intermetálica que tenha surgido aí devido a algum tratamento térmico ou algum processo em que o material tenha sofrido. Então, verificar a formatação e a forma com que os outros autores escrevem é muito importante para você escrever o seu. Então, para outra pessoa escrever um artigo que você tenha escrito, né, você também pode servir de referência daqui a pouco para outras pessoas. Então, é assim que funciona. Você vê o que outras pessoas fizeram, aprende com outras pessoas e escreve o seu. Ninguém precisa copiar nada do outro, né? Basta que tenhamos motivação para pesquisa e dentro dessa pesquisa a gente sabe escrever o nosso próprio artigo. Qual é a estrutura básica de um artigo? Ele é composto de título, né? Todo artigo é composto de um título. O título de um artigo nem sempre precisa ser tão gigante assim como que a maioria das vezes a gente vê em dissertações de mestrado e tese de doutorado, a gente vê títulos muito grandes. Ele precisa de ter um resumo e palavras-chave. Dentro desse resumo já tem que conter os seus resultados, tá? Não adianta você, então, sentar para escrever um artigo, se você fez todo lá o levantamento bibliográfico, tudo direitinho, e você já quer escrever o resumo.
Difícil, porque no resumo já tem que conter os seus resultados, né? Então, você tem que esperar você desenvolver a metodologia, você obter os resultados, você discutir